Fala galera, vamos falar rapidinho hoje sobre citações e referências pelas normas técnicas da ABNT, beleza? Eu me chamo Dreibson Silva, sou aluno da doutora Adriana Benevides e nós estamos no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Salgado de Oliveira. Então, falando sobre a ABNT, que significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela foi fundada no dia 28 de setembro de 1940. Foi considerada como utilidade pública em 1962. E é ela que é a responsável pela elaboração das normas brasileiras. Vamos definir o que é uma citação? E, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma citação é uma menção de uma informação retirada de uma outra fonte. E, para isso, vamos usar muito o par de duas aspas. Dentro da estrutura da citação, vamos usar este exemplo. Então, no texto, segundo Silva, que é o autor, entre parênteses vem a data. E, no caso, o ano, que é 2007. E a página usando o P ponto, P minúsculo aí. A página aqui é a 30, beleza? Colocando a citação no final, o Silva vai ficar em caixa alta, com letras maiúsculas, com o ano e a página. E a página aqui é opcional para citações indiretas. Para sobrenomes compostos, nomes com grau de parentesco e nomes com prefixos, vai ocorrer a mesma situação, ok? Então, até 3 autores, ele vai poder citar todos os nomes. No exemplo aqui, vai ser assim: segundo Torres, Martins e Alves, entre parênteses, tem o ano de 2002. Já no final da citação, coloca os 3 nomes em caixa alta, tudo com letra maiúscula, e o ano, tudo dentro do parênteses. Então, quando a citação tiver 4 ou mais autores. No texto, vamos citar o nome do primeiro autor, seguido da expressão et al., o ponto, sem itálico, e o ano entre parênteses. E no final da citação vai estar o nome do autor, em caixa alta, com a expressão et al., ponto, vírgula e o ano, tudo entre parênteses. Nas referências há 2 opções: citar todos os autores ou o primeiro seguido do et al. Em itálico, conforme está aí o exemplo em vermelho, ok? Então, só lembrando, nós temos 3 tipos de citação. Tá? A direta, que é a transcrição literal, que vai até 3 linhas. A indireta, que é a transcrição das ideias apenas. O texto ele vem com as suas palavras, E a citação da citação, que é a citação de texto em que não se teve o acesso ao original, podendo ser direta ou indireta. Então, a citação direta, como nós já falamos, ela tem que ser uma transcrição literal. É necessário indicar a página e é necessário destacar no texto. Vai até 3 linhas e vamos usar aspas duplas. Como exemplo, temos aí: não se mova, faça de conta que está morta. Tudo entre aspas duplas e depois entre parênteses. Tem os autores, o ano e a página. 4 linhas ou mais tem um recuo de 4 centímetros e a fonte vai ser menor, no caso a fonte 10, e vai usar espaço simples. Então, a citação indireta. A citação indireta é a transcrição das suas ideias. O texto é com as suas próprias palavras. Então, como está citado no exemplo aí, neste ciclo os autores pesquisadores realizam a pesquisa, escrevem as publicações e atuam como colaboradores. Em seguida, ele abre o parêntese, coloca o autor, o ano, Ou outro exemplo aí que ele cita segundo o autor, o ano, E aí ele faz a colocação das suas próprias ideias, beleza? Agora, a citação de citação. É feita a citação de um trecho citado pelo autor do texto consultado. Usa-se a expressão apude, citado por. Verificando o exemplo, abre as aspas, faz a citação do texto, terminou, coloca as aspas, abre os parênteses, coloca o autor, o ano, a página,
o APUD, o autor que fez a citação da citação e as páginas, tudo separado por vírgulas. Então, em outros casos, com sobrenomes iguais, mas os autores diferentes, usa-se o nome por extenso quando o primeiro nome tiver as mesmas letras iniciais. Com o mesmo autor e data, usa-se o A minúsculo, o B minúsculo e assim por diante. Com vários documentos do mesmo autor, é só colocar os anos com as datas diferentes na ordem cronológica. Vários autores citados simultaneamente, coloca-se na ordem alfabética. Bom, esse quadrinho aí é para vocês verificarem como ficaria com 1, 2, 3, 4 autores ou mais, ok? Quando o autor for uma entidade, coloca seu nome por extenso no texto. Entre parênteses, se puder, coloca a sigla da entidade. Se a autoria, usa-se os 3 pontinhos das reticências, como demonstrado no exemplo. Agora a gente vai ver o que é referências. O que é uma referência? De acordo com a ABNT, uma referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então, fazendo referência a livros, vai vir primeiro a autoria, ponto, o título destacado, 2 pontos, subtítulo, ponto, a edição, ponto, local, 2 pontos, a editora, vírgula, a data e o ponto final. Aí está aí o exemplo, ok? Então, o sobrenome do autor, em caixa alta, o primeiro nome vem normal, ponto, o título destacado, aqui veio sem o subtítulo, o local citado, que é Brasília, 2 pontos, a editora Thesauros, vírgula, o ano de 2011, ponto final. O que está em vermelho é opcional. Mais um exemplo agora, demonstrando que tem que usar a língua original quando no caso for uma referência internacional. Qualquer tipo de acréscimo necessário tem que ser de forma abreviada, ok? Como está sendo demonstrado no exemplo. Mais um exemplo agora, quando o livro for digital. Coloca o e-book no final, em itálico. Quando tiver o endereço do e-book, acrescenta o disponível em 2 pontos e coloca o HTTP completo com a data do acesso, finalizando com o ano como está no exemplo. Agora para capítulo de livro. Coloca a autoria, ponto, título do capítulo, 2 pontos, subtítulo, ponto, a expressão em itálico, 2 pontos, a autoria do todo, ponto, o título do todo, 2 pontos, o subtítulo do todo, ponto, a edição, ponto, local, 2 pontos, a editora, vírgula, a data, ponto, e a descrição física da parte com as páginas. Bom, agora está toda a explicação aí exemplificada. O Romano Giovanni é o autor do capítulo Imagens da Juventude, ok? Colocou o em itálico. Reparem só nas páginas 7 e 16, designadas à parte, ok? No finalzinho. No outro exemplo, está fazendo a descrição física do meio eletrônico, no caso ali, o CD-ROM, ok? Falando agora de referências de artigos de periódicos, vai ocorrer de forma semelhante ao que já foi demonstrado. Porém, vai ser dado destaque ao título do periódico, que vai vir depois do subtítulo. Vai vir o local, o volume quando tiver, número, paginação traço final, data e o ponto. Então, reparei como ficou? Observe que depois da paginação está o período dos meses separado por uma barra, ok? E os meses são abreviados. Então, referências com até 3 autores indicam-se os 3 autores separados por ponto e vírgula, com as letras em caixa alta, seguindo o modelo já verificado anteriormente. Com 4 autores ou mais, se convém indicar, coloca todos os nomes, mas tem a opção de indicar apenas o primeiro autor, mais o et al.
Quando o autor for uma entidade coletiva, coloca o nome todo da entidade e em caixa alta. Na cidade, coloca a abreviação do estado, a abreviação da entidade, o ano. Entradas homônimas deve-se indicar a sigla do estado ou país, entre parênteses. Quando for referência de lei, cita a jurisdição, no exemplo é o Brasil, a lei com o número, dia, mês, ano, a ementa da lei, destaca o título da publicação, 2 pontos, e faz a descrição detalhada do subtítulo, ok? Vamos no exemplo. Bom, aqui tem mais um exemplo para terminar, com a referenciação da web, a data da publicação no site, entre colchetes, e o endereço completo do site com acesso datado. Beleza? Muito obrigado, um grande abraço aí, pessoal!